Diminua o espaço entre você e Deus. Esta é a palavra que o Senhor tem para você que está me ouvindo neste dia. Deus quer falar profundamente ao seu coração, trazendo conhecimento e entendimento na revelação do Espírito Santo, para que você possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler aqui na epístola que Tiago escreveu, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós estamos aqui diante de um texto muito claro, muito direto. Deus está nos chamando a aproximarmos dEle. Ele está dizendo: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Portanto, o desejo de Deus é que estejamos pertinho dele. A presença de Deus está em todo lugar, nos céus e na terra. E Deus não quer só estar presente, Ele quer se fazer presente na nossa vida. Deus quer ter uma presença de comunhão, uma presença de adoração da nossa vida a Ele, uma presença de intimidade com Ele, uma presença de um relacionamento com Ele. Deus, Ele criou o homem para se relacionar com Ele, desde o Jardim do Éden. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Mas o homem se afastou de Deus, obedecendo a sua própria vontade. Quando Deus disse para ele não desobedecer, comendo uma única árvore, entre todas que existiam no Jardim do Éden, ele preferiu comer da única que Deus disse para ele não comer. E isso levou o homem à ruína. Imediatamente o homem se distanciou de Deus por causa do pecado. Em Isaías 59, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que a mão de Deus nos tem encolhida para que ele não possa nos salvar, mas, e nem os seus ouvidos agravados, mas os nossos pecados faz a separação entre nós e o nosso Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o homem, após a queda de Adão, se tornou pecador por natureza. Portanto, todas as pessoas são pecadoras. Elas não se tornam pecadoras, elas já nascem pecadoras. Como disse Davi no Salmo 51, versículo 5. Em pecado eu fui formado e em iniquidade eu fui concebido pela minha mãe. É isso que ele está dizendo no Salmo 51, versículo 5. Então, o ser humano já nasce com a natureza pecaminosa. Esta criança só é salva até o momento da sua consciência. A partir do momento que ela tem consciência e discerne tudo, então a partir daí ela já se torna uma pecadora culpada. Ela era uma pecadora por natureza, está salva, mas a partir do momento que ela tem consciência do que é pecado, do que é as coisas erradas, do que é as coisas certas, do que é realmente o que devemos fazer e não fazer para Deus, aí a partir desse momento ela já é uma pecadora que está sob condenação. Porque o próprio Senhor Jesus diz que deixasse as crianças vir a Ele, porque das tais era o reino do céu. Portanto, esta criança está salva. Mas o homem pecou contra Deus. E por ter pecado contra Deus, Deus está dizendo ao homem: chegai-vos a mim novamente. Se aproxime de mim. Diminua o espaço entre você e eu. É isso que Deus está falando. As pessoas vivem distanciadas para Deus, distanciadas com Deus. Essas pessoas que estão distanciadas com Deus se distanciam cada vez mais através das coisas da sua natureza humana. Porque ela anda de costa para Deus.
A partir do momento que ela se aproxima de Deus, ela vira de frente para Deus. Ela precisa virar de frente para se aproximar de Deus. E cada vez que ela caminha, ela aproxima mais de Deus, porque está de frente para Deus. Ela andava de costa para Deus, na contramão de Deus. E agora ela anda de frente para Deus, na contramão do mundo. Então é preciso nos aproximar de Deus. Nós nos aproximamos de Deus quando nós reconhecemos que somos pecadores, carentes do perdão de Deus. E quando nós realmente temos a consciência de que sem o Jesus Cristo nós não podemos ser salvos, que nós precisamos de Jesus Cristo para chegar a Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é preciso nos aproximar de Deus em Cristo Jesus, que foi enviado para morrer a nossa morte, para que tenhamos a sua vida, ou seja, a vida eterna. E é por isso que ele disse em João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E não me canso de citar Romanos 1, quando Paulo diz: aquele que está em Cristo, para aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação. Portanto, meus ouvintes, queridos irmãos, amigos que estão me ouvindo, esta é a realidade. Os que se aproximam de Deus, que é o primeiro ponto desta mensagem, este não fica de fora da vida com Deus aqui e eternamente. Portanto, nós devemos chegar para Deus, aproximar de Deus. Na verdade, o primeiro ponto é este: aproximemos-nos de Deus. Aproximemos. Nós aproximamos com arrependimento. Nós aproximamos com a entrega da nossa vida a Deus. Nós aproximamos também como servo de Deus através da oração, através da leitura bíblica, através da prática da nossa comunhão com Deus, da nossa adoração a Deus. Então o homem precisa se aproximar de Deus. Se ele continuar longe de Deus, ele vai estar na eternidade longe de Deus. A maneira como a pessoa vive aqui na terra é a maneira como ela vai viver eternamente. Se ela é próxima de Deus, ela vai viver com Deus, próxima de Deus. Mas se ela anda de costa para Deus, ela vai continuar de costa para Deus eternamente. Portanto, precisamos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que só há esse nome para sermos salvos. Só Jesus pode nos salvar. Disse Pedro em Atos 4:12, não há nenhum outro nome dado no céu, nem debaixo na terra, que o homem possa ser salvo, mas somente Jesus Cristo. Portanto, só Jesus é o nosso Salvador. Paulo disse em Timóteo, não me lembro qual é a epístola agora, o capítulo, mas ele disse que só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Portanto, só por meio de Cristo que nós nos aproximamos a Deus para ter comunhão com Ele, só por meio de Cristo que nós aproximamos de Deus para adorar a Deus, só por meio de Cristo adoramos o Senhor, só por meio de Cristo nós podemos oferecer nossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Somente por meio de Cristo podemos aproximar de Deus, podemos oferecer nossa vida a Deus, podemos prestar o culto a Deus. Deus não recebe culto fora de Cristo, só em Cristo. Por isso que Deus diz em João capítulo 4, ele diz que Deus procura, Deus mesmo falando, Jesus falando, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar religiosamente, não é adorar de qualquer maneira, não é adorar por si próprio, é adorar em espírito e em verdade. É na verdade que nós estamos, que Deus recebe a nossa adoração. Aproximemos do Senhor. Em segundo lugar, o que ele diz aqui? Ele diz assim, ó, purificai as mãos, limpai o coração. Então Jesus está mandando aqui nós aproximarmos dele e também ter uma vida de santidade pura, uma vida na pureza de Deus, porque Deus não se relaciona com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Portanto, nós precisamos aproximar de Deus e viver o processo da santificação de Deus na nossa vida.
No momento que a gente se aproxima de Deus, entrega a nossa vida para Jesus Cristo, coloca nas mãos do Senhor, aí nós entramos no processo da santificação do Espírito Santo pela palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que possamos ser santificados pelo Espírito. Como Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, é pela palavra de Deus que somos santificados pelo Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode santificar nossa vida, purificar nossa vida, limpar nossa vida, libertar nossa vida, pode transformar a nossa alma, só pelo Espírito Santo. E esse processo começa no novo nascimento, quando nós nascemos espiritualmente para Deus. Quando Jesus disse para Nicodemos, João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O importante, de novo, aquele que é nascido do Espírito Santo é como o vento, disse Jesus, não sabe de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque o que é nascido do Espírito Santo deixa de viver a sua vontade em primeiro lugar. Ele submete a sua vontade à vontade de Deus. E o Espírito Santo passa a ser o guia da sua vida. É aquele que vai dirigir a sua vida, conduzir os seus passos, como Jesus disse em João 16, que viria o outro Consolador, e quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a verdade, porque ele estaria conosco para sempre. Portanto, esta é a grande realidade. Precisamos andar na santificação do Espírito Santo, mas essa santificação é um processo, e ele só desenvolve na nossa vida, só acontece se nós dermos lugar a Deus, como disse a própria Bíblia aqui, no texto que eu li, purificai as vossas mãos. Limpai vossas mãos, purificai vosso coração. Então tem que partir da minha vontade, tem que partir da minha decisão, tem que partir do meu propósito, do meu querer. Por isso que Jesus disse em João 6, aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Portanto, é preciso querer, como João disse, como Jesus mesmo disse em João 4, versículo 14, para a mulher samaritana, se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terá sede, mas do teu interior jorrará um rio de água viva, ou seja, o Espírito Santo, esse rio é o Espírito Santo. Se tu beberes, então é uma decisão minha, eu preciso decidir a beber da água da vida. Eu preciso decidir a andar com Deus, eu preciso decidir a viver com Deus. O Senhor não invade o coração, Ele não invade as vidas, Ele espera que nós sejamos realmente convencidos e rendidos a Ele. Portanto, para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ser dirigido por Deus, para que eu possa experimentar a vida abundante de Deus em Cristo Jesus, eu preciso me chegar a Deus e dar lugar ao Espírito Santo. Como Jesus mesmo falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, a vida de Deus se torna abundante a partir do momento que eu recebo a vida do Senhor na minha vida e passo a desejar e buscar a vida abundante no Espírito Santo de Deus. Portanto, esta é uma verdade. Vamos andar no processo da santificação. Hebreus 12:14 diz, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, eu devo buscar a paz. Buscar a paz na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Buscar a paz em Cristo Jesus e buscar a santificação na palavra de Deus, procurando entender e viver a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Ainda, para não sermos longos na mensagem, o texto ainda diz assim, afligi-vos, lamentai-vos, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Portanto, é preciso haver contrição, é preciso haver rendição, é preciso haver conversão. Se não houver contrição, rendição, conversão, a pessoa não é salva. Pedro ao referir em Atos 4:19, Atos 3:19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor Jesus Cristo, para que sejam apagados os vossos pecados. Não adianta a pessoa só sentir-se culpada, ou ter o remorso de ter errado. Não, ela precisa ter o verdadeiro arrependimento. O arrependimento que leva à conversão. O que é conversão? É mudar de direção. É ser levado a mudar de direção. Toda pessoa que nasce
que nasce no mundo, biologicamente, fisicamente, ela nasce da maneira geral, da maneira normal, no parto normal, ela nasce de cabeça para baixo. Já está no rumo da condenação eterna, já nasce condenada. Portanto, ela nasce de pontapé, espiritualmente, de cabeça para baixo. No momento que ela se arrepende dos seus pecados, que ela se converte dos seus pecados, ela vira para Deus de cabeça para cima. Aí ela passa a andar realmente na posição de Deus, que Deus quer que ela passe a andar. Deus manda nos colocarmos de pé diante dele. Então nós precisamos virar a cabeça para cima e os pés para baixo, porque nós estamos indo com os pés para baixo, com a cabeça para baixo, estamos indo em condenação eterna. Só Jesus Cristo nos levanta de cabeça para cima. Portanto, Jesus, ele foi crucificado na cruz, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, depois de ter sofrido todas as aflições da vida e todas as tentações do mundo, e ele nunca pecou, e ele nunca foi derrotado, e venceu a morte, ressuscitando, para nos dar a vida eterna. Então esse é o terceiro ponto. Precisamos nos converter. Para nos convertermos a Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessar Jesus Cristo como Salvador. É o que diz a Bíblia, que com o coração nós cremos, em Romanos 10, com o coração nós cremos e com a boca confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Portanto, em último lugar aqui ainda, ou melhor, um outro ponto aqui ainda de Tiago, ele diz assim, na sua carta que lemos aqui, ele diz, olha, convertei-vos, aliás, último ponto, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então o Senhor nos quer aquebrantados na sua presença. Quando o homem se converte, ele realmente se rende ao senhorio de Cristo. Ele se rende aos pés de Cristo, é isso que Deus quer. Humilhai-vos, se aquebrantem. Se rendam aos pés do Senhor. Agora ele vai viver aos pés do Senhor. Agora ele vai viver na presença de Deus. Agora ele vai andar na presença de Deus. Agora ele vai estar realmente debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Porque o ser humano sem Deus, ele se acha senhor. Principalmente aqueles que são cheios de autoridade, que têm autoridade e acham que são autoridade mais do que as outras. As pessoas que ocupam alta posição e também tem um pobre que não tem nada e também quer ser orgulhoso. Isso está na natureza do ser humano. O ser humano se vangloria de qualquer coisa. Ele se orgulha de qualquer coisa. Isso aconteceu até com Lúcifer lá no céu, quando ele se achou que era realmente como Deus. Ele se orgulhou e ele quis ser igual a Deus. E por isso Deus o lançou dos céus abaixo. Mas quando o homem se humilha, a Bíblia diz que ele é exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ele vos exaltará ao seu tempo, diz a palavra do Senhor. Aqueles que se humilham são exaltados. Portanto, meu amigo, você que está me ouvindo, você que está entendendo esta palavra, o primeiro ato da sua humilhação é reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém, que você depende de Deus, que você só está vivo porque Deus te deu a vida, e que você só permanece aqui no mundo até o momento que Deus quiser. Portanto, precisa se humilhar, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, salva a minha alma, porque tenho uma eternidade para viver. E eu preciso estar eternamente na tua presença. Não importa a sua posição social, não importa, todo ser humano precisa de Deus. A alma é igual. A alma de ninguém é diferente da outra. Toda alma é igual diante de Deus. Pode ser do mais pobre, do mais rico, da maior autoridade daquela pessoa que não tem nada, que não é nada. A alma é igual. E todas as almas haverão de comparecer diante do Senhor um dia. Portanto, pense nisso. Você aqui no mundo não é eterno. O seu poder que você acha que tem, isso vai acabar. A autoridade que você acha que isso vai deixar de existir. Quando
A pessoa morre, é esquecida. Quantos já morreram? Quantos poderosos já morreram? Não existe mais. Só são referidos em algum momento na história se foram muito importantes no mundo. Portanto, pense na sua eternidade, ela não está longe. E o segundo passo é entender que você não entende nada. Entender que você não conhece nada de Deus. Se esvazie, se humilhe diante de Deus e aprenda da palavra de Deus, aprenda de Deus, cresça na presença de Deus. Pedro disse na sua epístola 3,18, ele disse o seguinte: conheçamos o nosso Deus, cresçamos no conhecimento e na graça, aliás, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E Amós diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Aliás, Oséias, se eu não me engano. É tanta coisa na mente, a gente acaba trocando, né? Mas amém, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Aqueles que vivem humildemente na presença de Deus, viverão eternamente na glória dele. É a humildade que nos leva a desfrutar da glória de Deus. E como servo de Deus convertido, nós nos humilhamos na oração. Nós nos aquebrantamos na oração. Nós nos rendemos também na oração. Na oração nós temos contrição. Orar não é só falar. É sentir a presença de Deus. Orar é falar e ouvir de Deus. Orar não é só falar com a boca, é falar com o coração. Com o coração. Então, quando falamos com a boca e o coração, aí Deus ouve a nossa oração. Que Deus abençoe. Eu vou orar por você. Senhor Deus e amado Pai, toma esta vida nas tuas mãos. Toma esta vida na tua presença que está nos ouvindo. Deus que ouviu a mensagem, que está agora ouvindo a oração e participando da oração. Que está crendo na oração. Senhor, tenha misericórdia da alma dela. Salva ela, liberta ela, renova ela, transforma ela. Meu Deus, Deus, opera na sua vida espiritual, que é o mais importante. O espiritual é mais importante do que o material. O material, Senhor, se torna bênção na nossa vida quando somos bênção espiritualmente. Senhor, quando nós vivemos na presença de Deus, tudo se torna bênção na nossa vida. Abençoe também as suas necessidades espirituais. Cura esta vida que está desenganada pelo médico. Senhor da glória, liberta essa pessoa que está, Deus, presa nos vícios das drogas, Senhor. Liberta em nome do Senhor Jesus. Esta pessoa que está escravizada no sexo, Senhor, de que desagrada a Deus. Senhor, liberta esta vida. Esta pessoa, Senhor, que está em depressão, Senhor, liberta o coração e esta alma, transforma, Pai. Deus, esta pessoa que sente necessidade de salvação, que quer ser salva, salva a vida dela, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está, Deus, padecendo necessidade financeira, não sabe o que fazer da sua vida, às vezes tem até pensado em se suicidar por causa de tanta pressão, de tanta dificuldade na sua vida. Deus, põe a tua mão e levanta esta pessoa na fé e na esperança, Deus, tomada pelo amor de Cristo. Eu oro crendo, Senhor, e abençoando em nome do Senhor Jesus estas vidas. Amém.